Bom, pessoal, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Gui Inter. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu estou vendo aqui pessoas importantes, novas pessoas aqui. Estou vendo aqui o pessoal Vitor, bastante interessado em gestão. Estou vendo o Ricardo Zondorenzi, um amigo e ex-residente, presidente lá da Saesc. E eu fico muito contente com isso, porque estou vendo o Ronê, estou vendo aqui um pessoal, o Samer, a Ilma. Fico muito contente com isso, porque de fato a gente precisa expressar o nosso encantamento do tema, e a gente precisa também contribuir com vocês, com todas as regionais, com todos os responsáveis, o que a gente tem feito aí nesses últimos anos relacionado ao núcleo, que muitas vezes as pessoas elas conversam, falam, se interagem, mas na verdade elas acabam não tendo um profundo conhecimento ou não tendo uma aplicabilidade daquilo que a gente fala tanto nos nossos corredores. Nada a ver com cinética e dinâmica das coisas, pelo contrário, nós somos especialistas para isso, mas simplesmente entender qual que é o caminho daquela ficha de anestesia que a gente faz, aonde ela vai parar, como ela gera valor, como ela gera dinheiro, qual é a essencialidade dela e o que isso transforma a vida de cada um no sentido da qualidade de vida, da segurança do trabalho e assim sucessivamente. Então, eu vou rapidamente pedir uma licença para vocês. Eu vou. A gente solicitou esse tempo com vocês para poder mostrar o trabalho que a gente tem feito. Recentemente, na jornada, nós falamos um pouquinho sobre o núcleo de gestão do trabalho do anestesista, juntamente com o Conselho Superior. E a ideia hoje é passar para vocês um pouco mais e depois abrir essa conversa com vocês. Então, antes de mais nada, eu cumprimento o Dr. Luiz Diego, nosso presidente da SBA. O Jetson, nosso diretor de defesa profissional, não vai poder participar, ele está num outro evento agora também, mas ele falou que depois ele assiste. Jetson, sei que você vai assistir, que depois você vai me ligar, tá? Grande Jetson. Nós temos aqui a Ellen, que é a nossa eterna, do nosso braço direito, esquerdo e tudo mais, no nosso trabalho. E hoje nós temos aí vários integrantes do Núcleo de Gestão do Trabalho da Anestesia, Dr. Márcio Matsumoto, estou vendo quem mais aqui, estou vendo o Pablo Letone, estou vendo o Ranê, estou vendo o Mauro, e assim sucessivamente. Espero que a gente futuramente tenha outros e outros tantos integrantes. Mas eu vou pedir licença para vocês, vou compartilhar minha tela e vou só falar um pouquinho do que a gente já faz e rapidamente mostrar para vocês. Para aqueles que já conhecem, ótimo. Para aqueles que não conhecem, prometo que a apresentação ela é rápida e para a gente depois abrir uma discussão. Todos estão vendo a minha tela aqui? Permitir? Sim? Então tá bom, pessoal. Bom, o que é o núcleo de gestão Você do trabalho? pode ativar o microfone. O que é esse núcleo de gestão do trabalho do anestesista? Rapidamente falando para vocês. Minha declaração de interesse, de conflito de interesse, claro, é o nosso núcleo, a nossa regional mãe, a minha sociedade, no qual eu sou diretor de defesa profissional e me dá a oportunidade e o tempo para poder trabalhar com o NGTA também, e ao meu grupo, que me dá também a confiança e o tempo, né, novamente, tempo é a coisa mais importante de poder trabalhar e falar sobre isso. A ideia é rapidamente falar um pouco do histórico, quem são os membros, o que a gente já desenvolveu no aspecto de apresentações, as ações realizadas por esse grupo de trabalho, quais ações foram feitas e as propostas iniciais. Bom, no CBA de 2019, nós tivemos uma conversa, e na época o Dr. Luiz Diego ele era diretor de defesa profissional da SBA. E uma conversa que entre eu e o Falcão, a gente conversou bastante no aspecto de falar o seguinte: poxa, a gente precisa pensar um pouquinho fora da casinha e criar um grupo, um núcleo, algo que seja formado por pessoas que gostam do tema e de várias regionais. Em agosto de 2020, né, bem no meio da pandemia, né, bem no meio mesmo da pandemia, nós formamos um grupo de trabalho e essas ideias eram muito conversadas por webinar, como somos até hoje, e para constituir essas pessoas que pudessem ter experiência em grupos privados, cooperativas, freelance, ou meu amigo lobo solitário como o Mauro, seletistas e concursados. E a ideia inicialmente, pessoal, qual que era o nosso objetivo daqui? A gente queria entender o cenário atual do que estava acontecendo naquele momento, no momento pandêmico, né? Pré-pandêmico e pandêmico, e os desafios futuros da nossa especialidade depois daquilo, né? E aí começa, gera um monte de dúvidas, um monte de coisas, e vários temas foram discutidos.
formação médica, ética, modelos de remuneração do mercado de trabalho, como que a gente podia entender o cenário perioperatório, planos de carreira em remuneração, seguro, profissional, qualidade de vida, como dialogar com operadoras e gestores comerciais, como criar conselhos, como conversar, né, com associações, conselhos de agência, qual que era a força da nossa especialidade, principalmente no chapéu da SBA, diretoria, qualquer influência do anestesista no cenário da saúde suplementar e os aspectos tributários, qual que era aquela nova reforma que estava por vir que ainda não chegou e a gente ainda conversa bastante. Então, a gente não tinha, a gente tinha muito assunto para conversar. Essa é a realidade. E a partir daí surgiu, né, nosso primeiro webinar, e esse webinar foi muito interessante. O Marquinhos, na época, né, ele nos ajudou bastante. O nosso presidente até então era o Takashima, que infelizmente faz parte do grupo, mas infelizmente não está participando hoje. E o Diegão, né, assim, um trabalho árduo dele, absurdo dele, no enfrentamento de tudo aquilo. Acima de tudo, ter que criar um núcleo de trabalho. O Diego passou a ser o nosso diretor de defesa profissional naquele instante e também o nosso coordenador do núcleo naquele primeiro instante, naquele primeiro momento, né? E aí nós entendemos que a gente precisava ter pessoas, né? Essas pessoas, então nós inicialmente começamos com o Falcão, representando São Paulo, o Ottoboni também, o Mauro representando o Rio, o Pablo representando a Bahia, eu São Paulo, o Wagner representando Goiânia, a Febracan, e o Galhardo representando o Rio, e nós éramos essas pessoas aqui que gostávamos do assunto e conversamos, e a partir daí a gente começou a entender que a gente precisava alinhar as ideias. Essas ideias elas começaram a conversar e tudo isso foi gerado trabalhos, foi gerado materiais, foi gerado coisas. Então foram geradas inúmeras situações, tivemos inúmeros convidados de várias operadoras, foram inúmeras reuniões. E no meio disso tudo, olha o Diego ali, né, tratando com coisas relacionadas à Covid, as coisas foram acontecendo. O primeiro encontro do NGTA que nós conseguimos subir esse encontro no próprio Copa, o Copa nos recebeu muito bem, a gente começou a conversar sobre inúmeros assuntos, sobre inúmeras coisas, né? Inovações, saúde suplementar, compliance, as associações de conselhos, o que que era CBHP nos rol dos procedimentos, as crises de ambientes, os métodos de qualidade com os cooperados. Começamos a trazer a cooperativa para entender, né? O que que era a livre concorrência, a reforma tributária, né? Voltamos a falar, trouxemos o Adriano Argones, que é o advogado da Febracan para falar, novamente trazendo o pessoal das cooperativas para conversar, né? Inteligência artificial, a gente não pode deixar de pensar na geração Z, várias coisas que estavam envolvendo naquele momento, né? O problema com as endoscopias, trouxemos os caras para conversar, falamos sobre verticalização. Recentemente, né, o Mauro, até um parabéns ao Mauro, o Mauro nos representou muito bem, né, falando num webinar assim fantástico sobre aposentadoria médica, sobre o que o médico precisa saber sobre gestão disso e tudo mais. Por fim, convidamos os residentes agora recentemente para falar um pouquinho sobre gestão. Então, assim, foram inúmeras coisas. Com isso, foi gerando vários entendimentos, né? E naquele momento, a gente precisava entender o que que nos esperava para frente, né? O que que a gente podia esperar daquele momento. Então, os webinars foram acontecendo. Num primeiro momento, os inscritos, né? Eles eram até muito maiores do que os próprios participantes, porque é algo que não gera muito entendimento, engajamento, mas a coisa foi pegando. E, inicialmente, os inscritos eram apenas sócios da SBA. Em 2021, final de 2021, desculpa, final de 2021, começo de 2022, nós pensamos em fazer um planejamento estratégico na SAESC para falar sobre o NGTA. Então, nos reunimos, perceba que o pessoal ainda estava de máscara, né, no meio da pandemia, para tentar falar, entender o que, que a gente falava. E as coisas foram gerando vários outros assuntos, tem inúmeros assuntos com isso. Lembrar que todo assunto está na academia da SBA, qualquer aula, né? E aí a gente fala assim, poxa, para falar tudo isso, a gente precisa entender o cenário, né? E hoje, quando se fala de cenário, a gente tem que lembrar que precisa olhar para o mercado, né? Então, o NGTA mexe muito com isso, né? Olhando para o mercado, e o mercado é extremamente agressivo. Veja o que a gente tem de outliners, né? O que a gente tem aí de detratores relacionados a tudo que acontece no mercado e as coisas não param, as coisas elas são sinérgicas, né? As verticalizações acontecendo, os problemas relacionados aos M&As, enfim, as seguradoras, os modelos de remuneração vão mudando. E aí o NGTA acaba ficando muito participativo disso e os grupos acabam conversando bastante sobre N assuntos, que afinal de contas gera sustentabilidade, gera segurança para a gente.
Recentemente, veja que o que a ANAP divulgou, né, quando a gente fala sobre isso, fala muito sobre sinistralidade, né? Sinistralidade até 2023 foi para 15,5%, hoje já está perto de 7%. Ou seja, as operadoras têm muito mais dinheiro. Isso é recente, né? Isso é algo que eu acabei alimentando isso hoje, né? E quando se fala sobre isso, tem que lembrar que a autogestão, que são aqueles serviços que dependem de operadoras, está cada vez menor, né? O número de operadoras está caindo, a autogestão está diminuindo, e com isso está aumentando as verticalizadas. Veja que o ticket médio atual, já estou falando do terceiro trimestre de 23 agora, recentemente, né? Só para a gente fazer uma atualização. O ticket médio, ele tá muito diferente das coisas, né? Poxa, mas se um Bradesco tem um ticket médio tão alto, perto de uma Apivida, né? Então, quem trabalha com Bradesco está muito bem? Pelo contrário, né? Veja que hoje o número de operadoras reduziu bastante desde 2010, com o advento da pandemia e tudo mais. E aí, com isso, o setor foi se consolidando juntamente com fusões e aquisições e os fundos de investimento. Então, as coisas começaram a aparecer. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que quando você olha um ticket médio baixo da Apivida, tem que lembrar que a Apivida ela é a maior participante no segmento. Ou seja, veja, se o ticket médio é menor, ela é a maior participante do segmento com maior número de leitos, quem somos nós se nós não falarmos sobre o assunto, né? Então vejam que isso daí hoje é extremamente detrator nesse momento. Hoje a Redditor, ela tem o maior número de leitos, juntamente com a Apvida, mas veja que uma questão de tempo, de verticalizar tudo e as coisas acabarem sendo diluídas. Quando se fala sobre EBITDA também, importante esse dado agora, recente, né? A gente fala o seguinte, a gente olha para o Einstein o ano passado, o Einstein teve EBITDA de 9%. Veja quanto foi o EBITDA da Redditor, 24%, da Mater Dei 24%, da Cora 20%, do DASA 17%. Veja, isso tudo são coisas para a gente ficar esperto e tentar entender que as operadoras estão sendo lideradas por grandes verticalizadas, né? Tudo mais. Mas o grupo não parou. Em 2023 nós tivemos várias ações, né? Tanto no NGTA com os nossos cursos intensivos, no CFM, na MB, as parcerias e acordos da diretoria da SBA com N outras coisas, com as regionais, as questões, revisões, muita coisa aconteceu, né, naquele período, e as coisas não pararam, né? As reuniões aconteceram, os fomentos foram aparecendo, veja, essa reunião é extremamente importante, né? Agora, recentemente, o doutor Diego, que nos colocou aí de pé e à ordem com o nosso vice-presidente, sendo ele um anestesista, e mostrando, de fato, onde a SBA quer chegar, né? Então veja que não tão importante que isso tudo também, eu volto a falar sobre a nossa participação recentemente pelo Dr. Mauro, falando sobre a força de trabalho no Brasil, né, e o quanto o anestesista ainda precisa trabalhar relacionado a tudo que acontece. Então veja que foram inúmeras situações, o grupo trabalha, tem inúmeras coisas, e abre-se aí uma possibilidade de conversas, uma possibilidade de participações, etc. e tal. Veja que isso tudo, claro que existem inúmeros processos, existem inúmeros problemas, né, relacionados a isso, mas a gente precisa estar aqui, a gente precisa conversar. Então, esse grupo de trabalho hoje, ele é formado, além do nosso presidente, do Jetson, que é o nosso diretor responsável, eu estou nesse momento como coordenador do NGTA, quem me antecedeu brilhantemente foi o Mauro, né, como coordenador nacional. Nós temos o Pablo aí, o nosso tributarista, anestesista tributarista, o nosso entendedor econômico, né? Temos o Hugo, um colega que nos representa a Copanest, a Febracan, brilhantemente. Nós temos o Abinoam, desculpa, o nome dele está escrito errado, Abinoam, desculpa, você está me escutando. O Abinoam, pessoal, é o cara que senta hoje dentro da CBHPM, dos TUS da vida e conversa diretamente. Nós temos o Falcão, que dispensa os comentários, todos conhecem a força de trabalho dele. Nós temos o Márcio Matsumoto, que representa hoje talvez o grupo de anestesia privado mais organizado e talvez o mais antigo do Brasil aí. Posso falar isso com certeza, porque já trabalhei lá e com muito orgulho. O Márcio traz para a gente uma responsabilidade e uma integração muito boa com pessoas. Então, veja, um ex-presidente nosso, que é o Augusto Takashima, que representa o Sul, a Simone representando a regional de Pernambuco, Norte e Nordeste, o Ronê representando o Sul também, o Paraná, e as coisas elas não acabam. O grupo trabalha, o grupo é formado a gente divide o grupo, todas essas pessoas são divididas em três, né? Cada um com a sua obrigatoriedade, né, dentro do que você, da expertise que você tem, né? Esse é um grupo dividido em grupo interno, externo e educativo, cada um dentro do seu fomento. Veja que isso aqui ao lado é um documento oficial da SBA, dentro do que cada um pode estar fazendo ou pode estar contribuindo para o cenário da gestão, né? Com isso, no meio disso tudo nasceu
um curso de pós-graduação em gestão, apoiado pela diretoria da SBA e o IBMEC. Esse curso ele é oferecido juntamente com parceria do NGTA, né? E através do IBMEC fazendo aí, formando pessoas aí no tema e que essas pessoas tenham mais entendimento. A nossa especialidade é uma especialidade que está em extrema expansão. Hoje somos quase 30 mil anestesistas no Brasil, mas dentro da SBA nós somos quase um pouco mais de 12 mil. Então a gente precisa entender onde é que está o restante, fazer essa busca ativa, poder entender de fato o que que acontece dentro das nossas regionais, e para isso a gente precisa ter uma cadeia de união. Essa cadeia de união, pessoal, ela começou lá atrás, né? Ela vem passando, ela vai de boca em boca, ela vai crescendo, né? A gente costuma falar que daqui a alguns anos ela vai ser um grande prazer as pessoas poderem participar, mas quem começa lá atrás começa com muita dificuldade, né? Crescer dói e a gente trabalha muito. Então veja que as discussões elas sempre envolvem relacionamento políticos, cooperativas, associações, conselhos. Nós temos os nossos cursos, né? Temos o nosso Brilhante CEBIGS, agora que recentemente nós realizamos, que teve uma interação muito boa. Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão de Saúde, realizado pela Sociedade Brasileira de Anestesia, com o selo SBA, né? Então, nós temos o CBA, a ponto de levar as discussões, jornadas, congressos, SBA Day, o Núcleo do Eu, o próprio NGTA, CT e os livros, aí, o que vai acontecer futuramente, que a gente já está trabalhando nisso. Os marketings visual, que a diretoria da SAESP, desculpa, da SBA está trabalhando nisso também, é algo que vocês estão vendo de uma forma tranquila, estão vendo de uma forma bem passiva, mas está acontecendo. O planejamento orçamentário, porque a gente sabe que sem o orçamento o Vicente não deixa a gente sair do lugar, e ele tem razão, porque ele toma conta daquilo que é nosso, né? Os webinários, que são os nossos grupos de trabalho, lembrar que esse grupo de trabalho trabalha toda quarta-feira do mês, parece meio estranho, mas é toda última quarta-feira do mês a gente trabalha, né? Para quê? Para que esse núcleo se fortaleça. E mediante a isso, pessoal, o que que a gente pede, né? A gente pede essa cadeia de união, a gente pede a integração das regionais, a gente pede com que cada regional, junto com o seu núcleo de gestão, possa possa dividir essas dificuldades ou mesmo essas angústias, né? Ou essas tristezas e alegrias conosco, com o NGTA, a ponto de que a gente possa evoluir com isso. Eu posso falar sobre a minha regional, a nossa regional, o Márcio está aqui, ele sabe, nós já temos um núcleo de gestão há um tempo. Hoje, né, a gente estava discutindo, inclusive, isso, já Copa 2025, já uma linha DNGTA no núcleo, né, o Márcio participou dessa discussão, hoje nós fechamos, a gente agora vai fechar a programação real, mas já foi falado. Então, cada regional tem isso, e a gente pede aí que possamos, né, de fato, participar disso. Então, novamente, hoje, essa conversa que a gente tem hoje aqui, o Conselho Superior já nos aprovou, né? A gente está agora falando com as regionais, que são vocês. É claro que isso existe um estatuto, todo núcleo existe um estatuto, mas daqui a pouco isso vai virar um grande negócio, né? Vai virar uma grande conquista. Então, o que que todos nós do grupo acreditamos, e a gente passa isso para vocês, que assistência é o nosso core. Educação também é o nosso core, as nossas regionais, a nossa SBA. Mas gestão tem que ser uma necessidade nossa, né? Porque ela é um processo que é constante equilíbrio. A gente está vendo as dificuldades de mercado, de instituições, de operadoras e principalmente de profissionais. Então, pessoal, agora eu vou descompartilhar minha tela. Abro agora a discussão para o Mauro. Mauro, fique à vontade. Vamos conversar, vamos falar um pouquinho do que a gente já faz. Mas antes disso, eu passo a palavra para o Diego, que foi o grande idealizador disso. Obrigado, Diego, por esse tempo aí, foi rápido. A palavra é sua agora e do Maurão. Agora a bola é de vocês, por favor. Obrigado. Está me ouvindo bem, Guenter? Sim, ouvindo Ah, bem. bom, antes de tudo, eu dou boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco do que eu penso como presidente atualmente e ao longo dessa caminhada dentro do NGTA e como diretor de defesa profissional. Primeiro de tudo, eu dou meus parabéns a todos que se seguiram no NGTA, Guinter, Mauro e Takashima, todos que foram mencionados aqui, porque como pegou forma, né? Isso é muito importante. Agora, a nível nacional, todas as regionais, porque a luta
É, não é fácil. Só nesse mês eu tive conversando, tive na Jorba, na Jaep, Pernambuco, Bahia e no Ceará, né, Guinter? Até nos encontramos foi na Jorba, né? Isso na Bahia. Na Bahia. E em todos os três momentos que eu tive a oportunidade de expressar o pensamento, é, sobre, sobre o mercado. Um, um momento muito difícil. Eu queria deixar meu conceito que eu percebo hoje, desses anos e no que está acontecendo. Hoje mesmo eu participei, o Jedson não está aqui porque ele foi a Brasília, no CFM, num ato, um simpósio só sobre o ato médico. E eu ouvi de manhã até 1h30 da tarde, eu pude conseguir, depois eu tive que ou tive outros compromissos na universidade, só sobre o ato médico. Então, assim, para para alinhar, o que acontece, eu vejo hoje. Vocês imaginem um funil, que é o que nós temos hoje, um grande funil, com um colo estreito, uma saída estreita. De um lado, diversas faculdades de medicina entrando da graduação enorme, em quantidade. Assim, isso daí não são dados, né, Guinter? Isso são dados. Não estou inventando nada. É só vocês verem. Não tenho aqui numa apresentação porque não deu para fazer. Não deu para mostrar para vocês. E hoje a discussão de manhã foi os novos entrantes na nossa profissão. Inclusive o Gedson, o Alexandre, o Rodrigues, que é do CFM, falou sobre o que nós temos feito com o CFO, os processos que nós temos andando. A verdade é que o que nós aprendemos aqui, né, Guinter, é que não existe espaço vazio. Se nós deixarmos espaço vazio, ele vai ser ocupado. Então, como é que nós não podemos deixar espaço vazio? É nós fazermos melhor. E é o que é isso que esse grupo se propõe. Temos pessoas de altíssimo, Guinter, de altíssimo gabarito, todos que estão aqui conhecem gestão. Eu até sonho aqui que o NGTA consiga se tornar em breve pelo menos um MBA em gestão, Anguinter. Já pensou? O MBA em gestão da SBA, né? Seria um plano. Então, assim, você tem esse funil com diversas antenas. Só que hoje você estreita ali na residência, em outros lugares, e temos muita gente fora que não entende do mercado e que fica seduzido, picado pela mosca azul de várias empresas operadoras que não nos respeitam. Então, a ideia é, se nós tivermos que receber e educar na gestão, numa medicina de qualidade, que sejam os médicos, a graduação que está entrando. Que nós tenhamos que captar. Qual é o grande problema? É capacitar isso. Então, eu entendo hoje, no mercado, viu, Guinter, que nós temos que prolongar essa saída do funil, aumentar um pouco para deixar entrar e prolongar essa saída do funil. Como é que a gente prolonga? A gente exigindo certificação, mostrando à população, mostrando a todos que lidam com anestesia. E aí é o papel das regionais, é muito importante, porque tem que estar lá junto com o seu secretário de saúde do estado, do município. Isso é muito, 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 muito importante. Que converse. Todos esses três que eu falei,
Então, já iniciaram esse processo de alguma maneira. Nacionalmente, o Inter falou, nós estamos conversamos com o NAS, com a Nasens, tivemos com o Arthur Quioro, que é da EBSER, para discutir a educação médica, estamos discutindo com o CFM, com a AMB, como melhorar, como melhorar a qualidade e exigir mais e podemos certificar. A SBA está inaugurando um instituto de simulação, certificação maravilhoso. Existem outros em diversas regionais, própria SAESP. Então, vamos fazer um trabalho coordenado para que o mercado absorva anestesiologistas de melhor qualidade e fazer um trabalho também para o SUS. Trabalhamos, focamos nas operadoras, mas lembrem, operadoras, na maioria dos estados, não chega a 30% da população. E tem um limite. Tem um limite por quê? Porque a maioria que paga das operadoras são das empresas, e assim a indústria, o comércio tem um limite no nosso país ainda. Então não vai aumentar muito mais. O exemplo, por exemplo, da cooperativa do lado do Ceará, o Guinter deve ter visto, Júlio, falando da negociação com o SUS, que paga, mas é difícil, tem suas peculiaridades. Enfim, isso tudo tem que ser discutido com todos vocês. Por isso, eu acho essa iniciativa de Intermal, de todos que estão aqui, com a capilaridade da SBA com as regionais, fantástica. Tá bom? Desculpe ter falado um pouco mais do que eu até gostaria, mas eu queria mandar essa mensagem para vocês, como eu vejo o cenário hoje na anestesia no país. Peculiar, cada regional, tem vários modelos, mas todos eles têm que ser, de, de alguma maneira, pensar que tem entrantes, que a gente vai ter que resolver isso, tá? É minha opinião. Acho que aí João levantou a mão, né? Boa noite, presidente. Boa noite, Guinter. Parabéns pelo trabalho. A gente tá nesse mercado, né? Tá nessa processo também aí de mudança, né? Um pouquinho mais atrasado que Sul e Sudeste de fusões e aquisições, mas a gente tem passado por isso também com a chegada da Reddor, da Rede Cora, né? Com a venda da UHG aqui no Ceará também. Algo que tem nos preocupado é sobre, e partir do pressuposto que o ministro da Educação é cearense e passou e viu aqui a dificuldade, principalmente com a quantidade de anestesistas que ainda, né, principalmente nas regiões mais longínquas da capital, e a gente tem começado a ver a proposta, principalmente das escolas de saúde públicas ao Brasil afora, mas aqui no Ceará também, de abertura de novas vagas de residência em anestesia, né? Isso, por um lado, é algo que a gente precisa lidar, é, porém, como sociedade, a gente tenta essa proximidade que o presidente falou, para que a gente consiga guiá-los e a gente abra essas vagas com vagas SBA, né, para que a gente garanta a estrutura mínima necessária, ter um suporte de uma sociedade forte como é a nossa, né, tanto do ponto de vista de representação, como do ponto de vista educacional mesmo, de formação, né? E aí eu queria, assim, discutir a nível Brasil, como vocês têm visto isso, a que nível está em outros estados. O João Leonardo, só para você ter uma ideia, eu tive já duas vezes no Ministério da Saúde, já conversei com o doutor Massuda, que é o secretário de Atenção Especializada. Depois eu tive uma reunião também
participei de uma reunião com a ministra e participei com duas reuniões. Quando eu falo eu falo, representando a SBA junto com outros diretores. Estava o doutor Jedson, a última estava o Brandão, estava a doutora Kátia. Sempre tem, como vocês viram na fotografia, né? Por favor, eu me dirijo, é isso, mas não é apenas porque estamos liderando, né? E estivemos com o doutor Cariri, Rodrigo Cariri. O doutor Rodrigo Cariri atualmente é secretário da Comissão Nacional de Residência Médica, e uma excelente conversa. Inclusive, ele deu até um depoimento lá no Copa, teve no Copa, o Conazen esteve no Copa. A conversa está muito boa, a ponto de nós pensarmos, e não sou eu, né, que tenho falado isso, o doutor Pedro Portari, que também representa o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, também está muito isso, eu representando a SBA, conversando para fazermos se Deus quiser, se deu tudo certinho, um acordo de cooperação técnica. O que significa isso? Nós, nesse acordo, seremos ouvidos, teremos reuniões conjuntas. Eu não posso ainda dizer que isso vai sair, porque é muito complexo, né? Estamos tratando-se de governo, tem que passar com jur, tem uma opção de coisas, qualquer assinatura, mas nós estamos costurando essas nossas idas, é para costurar isso. Também não é na EBSER. Ah, são 45 hospitais, escola, que a EBSER hoje, que é um grande empregador de anestesistas, tem. E desses, nós temos 20 CTs. Então, assim, eu queria deixar para vocês que, nacionalmente, nós estamos cuidando. Tivemos com o CONAS, tive com o doutor Fábio Baqueré, tivemos com o presidente do CONASENS. Agora, para você ter uma ideia, eu tive com o doutor Richan, que é presidente do CONASENS. Sem eleição, sem eleição, sem eleição municipal, o Brasil tem mais ou menos 5.000 municípios, em torno disso. Troca mais de 1.000 secretários de saúde municipal por ano. Então, para você ver a complexidade de uma organização dessa. Então, qual é qual é a possibilidade? É o anestesista que está lá no município participar da gestão. Por isso aqui é brilhante essa iniciativa do Guinter, de todos do NGTA. Tem que capilarizar. Concorda, Guinter? Não tem jeito. E é discutindo assim. Compreendeu, João? Eu acho que respondi a teu questionamento. Perfeito. Eu acho que um dos grandes legados que você vai deixar, Diego, é essa, além de outras, óbvio, né? Mas essa articulação a nível Brasil. Né? Eu acho que a SBA tem se aproximado muito das instituições. Eu acho que esse fortalecimento é fundamental para que a gente consiga, através de políticas nacionais, né? E aí as regionais entram muito bem nisso, nessa capilaridade que a gente até chegar à ponta dos nossos anestesistas. Eu acho que enquanto a sociedade regional e a SBA, essa integração a nível nacional está perfeita. Acho que é isso mesmo. Obrigado. Eu estava no Congresso agora, cearense, né? Na Jocan, estava uma assessora parlamentar da OACB, que é de Organização de Cooperativas do Brasil, estava falando isso. Fez até a pergunta: quem gosta de política? Não foi, eu não sei se você assistiu a Sim, palestra. sim, perfeito. É isso E mesmo. aí todo mundo, porque nós somos políticos, isso aqui que a gente está fazendo é política pura. E não pode ninguém aqui dizer que não está fazendo política. Temos que fazer política. E aí, quando a gente faz com a operadora, quando a gente vê, tudo isso é política. Isso que a gente tem que fazer é muita política. Não tem jeito. Desculpe. Mauro, Ô, Diego, boa noite, gente. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Inter, brilhante apresentação, como sempre. Mas isso tudo, o João Leonardo, que você falou, a tua preocupação,
eu acho que passa necessariamente por a gente se envolver na gestão, né? E Sim, ensinar a gestão aos residentes que estão chegando, né? perfeito. Porque eles têm total desconhecimento de gestão. E uma coisa que me preocupa muito em relação a isso é que nós vamos dobrar o número de médicos em 12 anos, né? Que é o que foi demonstrado pela demografia médica. Eu não sei se eu sou não quero ser um arauto da desgraça, mas isso é uma coisa extremamente preocupante, porque a gente vai colocar 500 mil novos médicos no mercado no período de 12 anos, tá? Jovens, né, geração Z, eles é que vão dominar o mercado, a geração dos milênios e a geração Z, que não tem, por características peculiares deles, e de forma alguma isso é uma crítica característica deles, eles têm pouco envolvimento com essas questões organizacionais, eles têm uma preocupação maior, que também não é uma crítica, com o pessoal, entendeu? Eu acho até extremamente válido também, entendeu? Mas que eles vão estar competindo com a gente. E a gente, a anestesiologia, segundo a própria pesquisa, é a quinta especialidade mais procurada pelos médicos. Não sei se vai continuar assim, porque aquele boom de achar que o anestesista ganha muito, isso vai passar, porque não vai. O nosso trabalho vai cada vez mais ser dominado pelas corporações, e isso não acontece só no Brasil, isso é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos também, por exemplo, que é o nosso modelo assistencial. Nos Estados Unidos, as clínicas independentes de todas as especialidades estão num movimento de incorporação por grandes empresas. Então, quer dizer, aquelas pessoas que tinham atividades independentes nos Estados Unidos, a maior parte está vendendo a sua operação e indo trabalhar para hospitais, redes, como no Brasil também. Porque com o crescimento da medicina, da tecnologia, hoje só tem sentido trabalhar em volume, né? Você ganha pouco unitariamente, a não ser em nichos. Então, você tem que trabalhar em volume e você tem que trabalhar ligado a corporações que vão te dar a capacidade de atender maior volume de uma melhor qualidade. Então, isso está me preocupando muito, porque o que falta, no final das contas, é liderança. Eu acho que o que você precisa hoje incentivar é a liderança, porque a galera está com falta de líderes, porque os próprios líderes estão, na minha visão, abrindo mão de liderar, porque está todo mundo buscando a sua sobrevivência. Então, assim, esse núcleo de gestão eu acho extremamente importante, porque aqui você discute com pessoas que estão no mercado, cada um com a sua realidade, entendeu? Aqui não existem discussões, não existe locubração, existe todo mundo demonstrar suas dores e discutir. Por isso a preocupação do Ginter de trazer isso para as regionais, porque o Brasil, a tua realidade do Ceará é completamente diferente da minha do Rio de Janeiro. É completamente diferente da do Márcio de São Paulo, ou do Rony no Paraná. Então, a gente tem que ter esse conhecimento das realidades e a discussão, porque eu não tenho dúvida que cada um de nós aqui já encontrou um caminho novo dentro dessas discussões que a gente faz aqui no núcleo, entendeu? E, assim, são poucas pessoas, mas são pessoas que podem mudar o rumo da atividade, da nossa atividade, entendeu? Por isso que eu acho muito importante essa a presença
e a participação efetiva de vocês no núcleo, entendeu? Tenho certeza que muitos de vocês não conheciam a atividade do MGTA, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que participar e expor nossas dores, entendeu? Para a gente, num grupo seleto desses, conseguir entender e vislumbrar uma saída, porque a tua dor pode ser a minha dor também, entendeu? É isso mesmo, Mauro. O que você falou, eu tinha bom você ter reforçado isso aí. Nós estamos com muitos entrantes fora da medicina e temos diversas faculdades de medicina. Vamos, Fora apro- isso, vamos aproveitar o que tem. Eu prefiro ensinar para médico e a gente fazer uma regulamentação e pensar mais de 3/4 da população e, e pensar no SUS. Eu tenho conversado isso muito, muito, tá? Porque se você começar a ter um emprego ou um pleno emprego no SUS, mesmo e lutar para que seja a remuneração seja melhor e que ganhe no volume, evidentemente que quem está se certificando melhor, né? E é isso que eu falo quando eu falo alongar o colo do funil, sabe? Então poxa, não adianta você fazer 3 anos de anestesia e achar que passou um mês no INCOR, ou um mês no INC, que você vai saber cardíaca. Vamos, pô, então, a população tem que saber quem fez. Olha, vamos fazer sei lá, tem que ter um fellow de um OR4. Eu não estou aqui com opinião formada, isso tem que ser discutido, tá? Poxa, vamos ter. Pô, sai da residência. Pô, não tem não vai, não pode dar uma contribuição no SUS? A gente sabe que esse que é a população que está precisando. Entendeu, mas Mauro? o Se a Diego, gente só Diego, ficar pensando em operadora, nós não vamos sair porque elas não vão aumentar. Elas têm, vocês estão vendo que é difícil, elas têm um têm melhores advogados, têm um lobby, um poder de assessoria parlamentar, né? Vamos assim dizer. É muito difícil mesmo, viu? Isso a gente tem que ir com um certo temor mesmo, como você está olha dizendo. só, deixa eu falar, isso aqui é um bate-papo que eu queria que todo Isso. mundo. A gente quer que todo mundo participe e dê a sua opinião. Tá bom. Em relação a isso que já vou passar a palavra para o André e para o Samir, mas em relação a isso que você falou, Diego, eu acho que tem duas questões. Uma é a questão da carreira de Estado para médico, que é um projeto que está, acho que desde 2009 e não vai adiante, entendeu? Segundo, a gente, apesar de achar que o fortalecimento do SUS é importante, o SUS não sustenta a saúde no Brasil com o nível de investimento que existe, e existe até uma corrente que diz que o governo prefere diminuir o SUS e aumentar a saúde suplementar. O fato é que a gente ganha dinheiro na saúde suplementar. Então, a gente tem que discutir duas coisas diferentes, o público e o privado, porque são as dores que estão Isso, doendo dos dois lados. eu não estou dizendo, Mauro, que não tem que discutir. A gente Não, tem que sim, discutir. ótimo. Mas eu Perfeito. só vejo uma saída plena se a gente pressionar, como você falou, os governos, e começa na, 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 nas regionais, com seus secretários de saúde. E aí, essa é a função. Entendeu? Porque o teto da saúde suplementar vai ser muito mais a longo prazo. Vamos passar a palavra para o André. Eu estou anotando aqui a ordem, tá? Depois do Sandro, o Guinter e a Ilma. André, por favor. E só uma coisa. Amanda já estava com a mão levantada antes, tá?
Pode ir. Quando eu não vi, então, desculpe, Tá não ótimo. apareceu para mim. Então, deixa a Amanda falar primeiro, desculpe. Doutor Mauro, a doutora Amanda, ela está como ouvinte, então eu sugeri a ela que enviasse pelo Q&A. Ah, tá. Ah, então tá. Então tá bom. Então, André, por favor. Obrigado, Mauro. Tá dando eco, né? Fala aí, André. E agora? Como é que tá? Tá ótimo, agora tá ótimo. E agora, tá bem? Tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, agradecer a todos, ao Diego, ao Mauro, ao Guinter, ao Ronald, pela poder termos a oportunidade de discutirmos hoje. Eu vou ser breve. Eu tenho mais de 20 anos de vida pública como gestor e administrador hospitalar de rede pública e privada aqui em Goiás. Eu acho que a SBA deu um salto muito grande com o NGTA e com a presidência do Diego nesse lobby político que se faz parte. Eu queria deixar só duas coisas para observação e quero ingressar e engrossar as fileiras do NGTA, ser mais participativo aqui no nosso estado, em Goiás e no Centro-Oeste, Guinter. Duas coisas. O lobby político se faz importante. Ninguém cresce sem lobby. Nos Estados Unidos, o lobby é oficializado. Eu acho que a SBA está no caminho certo. Devemos ser mais agressivos no lobby federal, dentro do CFM, dentro do Ministério da Saúde e, como o Diego falou bem, nas nossas regionais também. Temos que entrar mais dentro da máquina pública que realmente rege os ditames da saúde pública e privada conveniada, porque senão nós vamos ficar à margem e vamos ser tratados como terceirizados pelas grandes redes que estão no mercado. Segundo ponto, capacitação e qualificação. Os diretores das regionais cada vez mais têm que ser estimulados a terem capacitação continuada de alguma forma em gestão. Não se faz mais gestores como antigamente. Quem hoje não entende da terminologia e da dinâmica em administração está fadado a ser engolido pelo o sistema. Então, que a gente possa cada vez mais estimular as regionais a ter diretores qualificados em gestão. Obrigado, gente. Viu, André, só para citar, o Guider falou para vocês, e você fez o curso de gestão, até liguei para você, lembra? Eu vou fazer. A gente tem um plano que o Guider, que o Diego falou, de esse curso de extensão evoluir para o MBA de gestão e anestesiologia. Então, a gente precisa realmente de pessoas como qualificadas para levar isso adiante, entendeu? Então, esse plano já foi discutido também. Sâmia, por favor. Boa noite. Obrigado pela palavra, doutor Mauro. Parabenizar a esse grupo pelo trabalho e é gratificante saber que tem pessoas que pensam nisso e a gente sai um pouco da nossa rotina do centro cirúrgico. Eu levantei uns números que eu preparei uma aula para dar há pouco tempo, foi sobre isso, né? De 2013 a 2017, o governo federal tinha uma previsão de aumentar em 11 mil vagas médicas. Em 2013, nós já tínhamos 13 mil vagas médicas novas. 2013. Só na Bahia, ela saltou de 4 escolas médicas para 30 escolas médicas. São dados oficiais, tá? 3.459 vagas médicas. Dessas, 60% são particulares, quase 70%. Em 2018, houve uma moratória no STF, acho que todo mundo sabe disso, bloqueou as vagas de medicina, né? A gente está falando de uma cifra de 13 bilhões de reais. Caso essa moratória que está no STF seja realmente impugnada e liberada as novas vagas de medicina, a gente está falando de um mercado bilionário. É muito difícil a gente lutar contra o mercado bilionário.
Eu Isso estou mesmo. falando de escola médica, não estou falando de medicina. Eu não estou falando ainda de grandes corporações. Como o professor Guinter apresentou ali rapidamente, assusta de forma rápida. Imagine se você aumentar a lupa naqueles slides que ele eu até anotei uns dados aqui. Aí, quando chega em 17 de abril de 2024, vem o decreto 1199 de 24, que muda a Comissão Nacional de Residência Médica. Então, assim, não é difícil a gente ligar os pontos, não é difícil a gente entender o que está acontecendo. Agora, por outro lado, como o professor Mauro falou, eu não vou ser o arauto da desgraça da medicina. Eu falo sempre aqui em Salvador, na Bahia, que a gente tem que sentar na mesa e discutir. Não adianta a gente trazer essa reunião, ficar todo mundo chateado, um monte, né, pessimista com o futuro, sem que a gente sente na mesa para negociar. Eu tenho um cargo aqui de defesa profissional na Saeb, estou no meu segundo mandato já no cargo, e eu sempre me aproximei e nunca levei uma bandeira, se era de esquerda, de direita, de vermelho, de azul, mas eu sempre tentei negociar com as gerências médicas e as gerências institucionais municipais e federais, desculpa, governamentais aqui, justamente tentar mostrar o serviço que o anestesiologista pode prestar ao serviço público. E aí eu acho que o doutor Luiz tem razão mesmo. Se a gente oferecer qualidade ao serviço público, a gente vai sair na frente, né, em detrimento àqueles espertos. Sempre vão existir os espertos, sempre vão existir os que querem se aproveitar do sistema. O sistema ele é falho. E é difícil agora, com mais de 13 mil médicos saindo no mercado, o que não vai faltar são pessoas espertas. Então, eu sou adepto da gente guardar em caixinhas. A gente tem uma caixinha aqui que o doutor Luiz está fazendo muito bem, que é a política. Eu acho que todos nós somos anestesiologistas e todo dia de manhã a gente acorda, toma banho, sai para trabalhar e faz o quê? Um centro cirúrgico? Política. É político com a enfermeira, é política com o cirurgião, é político com o cara vai buscar o maqueiro, é o político com a TI. A gente faz política o tempo todo. A gente só vai agora trabalhar com as pessoas certas, focar no que é preciso. E eu acho que tem que ter, sim, esse trabalho, um núcleo duro, um núcleo core business da SBA tem que ser oficial. Isso tem que ter um núcleo político dentro da SBA para tratar ali no dia a dia. O cara, se puder morar em Brasília, todo dia sair para jantar, para almoçar, tá ali no dia a dia, conversando, apertando a mão do cara, falando, brigando pela nossa posição. Olha, nós temos comissão da bala, nós temos comissão do evangélico, nós temos comissão da agricultura, né, do agroindústria, nós temos comissão do comércio, nós não temos comissão do anestesiologista. Então, assim, eu acho que esse trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha. A gente vem fazendo aqui na Bahia. Eu sou agraciado por ter pessoas excelentes que a gente discute aqui, Alexandre Puchnik, doutor Pablo, doutor Jedson, só pessoas que são excelentes. Mas, assim, o que está acontecendo nesse estado não está acontecendo diferente no estado de Mauro, não está acontecendo diferente no estado de João. Então, eu acho que todo mundo aqui está fazendo um trabalho e a gente precisa abrir o olho. Agora, o fortalecimento do SUS, eu acho que é uma saída plausível, é uma saída saudável, salutar para o sistema. Porque quando o sistema estiver saturado no particular, vai ser a bola da vez. É o momento que eles esperam. A Redditor, não estou levantando bandeira nem indo contra, a Redditor tem o Instituto Redditor de Ensino. A Apvida se uniu se eu não me engano, se não me falha a memória, a Faculdade Tiradentes, se eu não me engano, de Minas. Chegou a iniciar aqui uma pós-graduação em anestesiologia, formando é, 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 residentes, que não são residentes. Então, todas essas instituições, elas sabem o que estão fazendo. Elas trabalham para isso. Então, assim, eu acho que se o SUS estiver fortalecido também, e aí a gente tem que fazer nosso trabalho, você equilibra forças. Vai chegar um momento que o SUS vai ficar ruim, o privado fica melhor, e aí a gente vai tentando equilibrar. Aquele último slide ali do Guinter fala um pouco disso, que ele colocou todos os empilhados e a força daquilo ali, né? Então, o peso que cada um vai atribuindo. E é isso, contem comigo no que precisar pela Bahia, pela SBA, mas eu queria só
dizer que eu fico muito feliz que esse grupo existe e a gente pode trabalhar mais forte, mais profundo sobre isso. Obrigado. Samba, deixa eu só esclarecer alguma coisa. Só um instantinho. Essas faculdades, elas, com toda a moratória, como foi, elas foram abertas pela justiça. Você entra, é muito dinheiro. É aquilo que eu estou falando. As faculdades privadas, a AFIA, a gente sabe, eles têm, inclusive, dentro do Congresso. A gente sabe disso. Sabe quem é que tá colocando? Porque são R$ 12.000 uma mensalidade de uma faculdade de medicina. É É um dinheiro. negócio bilionário, gente. Hã? É É um 13 negócio bilhões, bilionário. 13 bilhões, doutor Lúcio. muito Agora, dinheiro. Então, assim, isso Sandro, daí, onde tem dinheiro, eu vim no último voo para Brasília, há 15 dias, 20 dias, vim ao lado do deputado Luizinho, que é aqui do Rio de Janeiro, que é da Frente Parlamentar. Vim 1 hora e meia conversando com ele. Sobre a situação da. E assim, hoje, é, os próprios deputados têm emendas, né? Tem emendas parlamentares que são grandes, que vão atender no seu estado. Por que eles não melhoram no SUS? Eles estão dando emendas, passando para outros estados, porque eles não têm projeto em cada estado. Então, por isso que é necessário que cada. agora, Eu não entendo. agora, Fala, antes de passar para o Inter, pegando a palavra do Sandro, me ocorre o seguinte: existe um grupo que reclama do excesso de anestesista no mercado. Existe a questão da má distribuição regional dos e- médicos. E existe a questão da formação exponencial dos médicos daqui para frente. Você vê, aqui no Rio de Janeiro deve ter umas 30 faculdades de medicina hoje também. Aí eu fico me questionando se eu respondo para essas pessoas que é melhor cercear a formação ou se é melhor a SBA comandar a formação desses médicos. Porque aí reclamam da abertura de vagas de CET. Entendeu? Eu realmente, Mauro, aí pessoa física, eu não sei qual o caminho que a gente deva tomar. A minha tendência é que é melhor investir na formação de quem vem, já que a formação das faculdades não vai ser boa. Como disse um colega hoje, quem se forma hoje na faculdade não pega em paciente, pega em aplicativo, inteligência artificial, não disseca cadáver mais, né? E aí eu acho que a resposta que a sociedade devia dar é encampar a formação de quem vier. Porque quem vier fazendo anestesia com baixa qualidade vai destruir tudo que a SBA fez até hoje. Entendeu? Não sei, é uma preocupação que eu tenho. Inter, por favor. Obrigado, Mauro. Eu vou passar, daqui a pouco eu vou passar a minha palavra, depois a gente fala no final um pouquinho, para a Ilma, que ela também levantou a mão, para que todos possam participar também, Maurão, pode ser? Então Ilma, fala aí. Vilma, Oi, alô. a Oi, palavra é sua. gente. Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu concordo com vocês, a questão de não existe espaço vazio, né? Nós temos que ocupar os espaços, né? E eu vejo aqui em Minas, a nossa realidade é totalmente diferente. Aqui nós temos a Unimed aqui põe preço, a Unimed aqui define, né? E eu acho que aqui é o que nós temos que discutir mais em Minas é o SUS. E essa questão de estar, cada um tentar estar próximo, sei lá, do secretário de saúde, né, ou perto de alguém que vá ajudar, né? Aqui em Belo Horizonte, pelo menos, a gente tem uma coisa que chama Comitê Estadual de Saúde, que o responsável por esse comitê é o judiciário, são os embargadores, ou do Justiça Estadual ou do Justiça Federal. E por incrível que pareça, eu trabalho lá e sou parte desse comitê. Há algumas soluções a nível de SUS, que contratam empresas e terceirizam anestesistas, é uma coisa assim, o Estado contrata uma empresa para contratar anestesistas, para poder ser tudo PJ, né, uma coisa horrorosa, e mesmo assim ainda falta. Quem interferiu para tentar resolver o problema de anestesia aqui a nível do Estado
foi justamente o Comitê Estadual de Saúde, formado basicamente pelo Judiciário. Tem assento lá o Ministério Público, a Anvisa, o CRM, mas quem tomou a frente foi os desembargadores, pela pressão minha e pressão da nossa sociedade. Como eu trabalho lá, a gente procurou os desembargadores, eu, a doutora Luciana, e eles pressionaram, chamaram o Ministério Público, chamaram o CRM e tal. Então, eu acho que cada um, dentro aí da sua regional, do seu grupo, pode encontrar caminhos para discutir e para tentar, assim, eu tenho que ocupar espaço, que me comece dentro dos hospitais, vai para a comissão de ética, aqui no sindicato eu fui para a comissão de defesa do profissional, o anestesista tem que aparecer, porque realmente, se não aparecer, não existe, né? Não existe vácuo, né? Eu acho que cada um dentro da sua possibilidade, da sua realidade, tem que tentar participar. E aqui para a gente foi uma grande surpresa quando esse comitê de saúde que é basicamente o judiciário, que tem realmente poder, né, tem mão para resolver, tomou as nossas dores, né? Ninguém esperaria isso, mas a gente foi atrás e acabou. Estamos apadrinhados com o judiciário aqui para ajudar a resolver algumas questões, principalmente do SUS. Parabéns. Dita. Mauro, eu queria só rapidamente, bem rapidamente, depois pessoal, fiquem à vontade. Matsu, por favor, participa. Pablo, Vitor, André, Eduardo, pessoal, fiquem à vontade, tá? Ronê, fique à vontade também. Pessoal, você vê que a conversa, ela é muito boa. Eu só queria, primeiro, concordo com todos, gostei muito da falou sobre... André, Bob existe, ele é necessário. A gente precisa sim constituir, talvez no futuro, um núcleo de relacionamento político, um advocacy, de fato, algo que o Diego tem feito muito pessoalmente hoje na sociedade. Ele tem feito muito ele e o Jetson, eles têm corrido semanalmente para Brasília, conversado com pessoas, etc, etc. Só lembrar, nós trouxemos recentemente um integrante da ANS no MGPA. E antes de mais nada, nós somos a base da pirâmide. A nossa obrigação é atender o doente, a nossa função é fazer o nosso melhor. Só que acima de nós, acima da base, está quem? As unidades hospitalares. Não importa se é suplementar, se é SUS. Acima estão as operadoras, os órgãos. E acima está a ANS. A ANS não conversa com a gente. Mal sabe o que acontece. Então, o que a gente tem que fazer? Pegando um pouco a carona do que o Sami falou, e eu concordo plenamente, Summer, a gente está numa preocupação muito constante. A gente sabe que, veja, num prazo de pelo menos 10 anos, mais ou menos 10 anos, nós teremos mais de 1 milhão de médicos. Esses dados do professor Mário Schaeffer, que acabou daquele estudo de epidemiologia do HC, da medicina da USP, todo mundo conhece. Nós teremos mais de 1 milhão aí, num prazo curto de tempo. Veja que nos últimos 13 anos, cara, olhando aqui até um pouco contribuindo com os dados, nos últimos 13 anos nós aumentamos mais de 250 mil médicos no Brasil. Só que a nossa especialidade, ela é a quinta especialidade mais desejada atualmente, só que nós temos uma coisa muito importante. A pirâmide ela está invertida. Num prazo, para vocês terem uma ideia, num prazo de 20 anos, 20 não, desculpa, no prazo de 10 anos, 85% dos médicos, pessoal, veja, 85% dos médicos terão até 40 anos. Nós estamos falando no momento onde está existindo as fusões, as aquisições, está existindo a diluição das coisas e, ao mesmo tempo, está chegando uma geração que é a geração do TQQ. O Márcio vai concordar comigo. É a geração do terça, quarta e quinta. Eles estão errados? Não sei se dá para falar se eles estão errados. Perante ao que nós acostumamos na nossa vida, talvez sim, talvez não. Mas basta a gente se adaptar com esses caras, que essa geração vem numa situação onde a menor preocupação deles é trabalhar por performance, é trabalhar por resultado. E simplesmente trabalhar por valor fixo, ponto. Acabou. Então veja que, numa situação dessa, a gente está num cenário onde a nossa relação médico a cada 1.000 habitantes hoje, a gente já ganha de tantos outros países e perde, por exemplo, para a média. Hoje nós estamos até um pouco longe da média, mas já é algo assustador, conforme o Mauro já falou. Então percebam que assim, isso daí é algo de fato importante. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês também é o seguinte, poxa,
O Summer falou uma coisa que eu adorei. Ele falou o seguinte, ele falou, nós levantamos todos os dias, o que que a gente faz, além de cinética mecânica? Política. É verdade, Summer. Política. E a maior margem de contribuição de um hospital passa pelo centro cirúrgico. 70% da grana que existe dentro de uma instituição hospitalar passa por nós. 70%. Esse fomento passa por nós, essa receita passa por nós. Então, se nós, como médicos anestesistas, que não somos especialidades de início, nem de fim, nós somos especialidades de meio, não soubermos entender o que é o nosso soft skill, o nosso hard skill, e saber conflitar esse tipo de coisa, nós não sairemos do lugar nunca. Então, sim, precisa ter toda essa sustentabilidade, precisa criar protocolos de otimização, precisa conversar, precisa estar na ponta. A anestesia, Diego, ela precisa sair do centro cirúrgico como já faz. Talvez a anestesia no futuro ela precisa ter um outro nome associado a ela. Medicina perioperatória, anestesia e medicina perioperatória, ou somos médicos perioperatoristas. Eu acho que a gente precisa abrir essa situação. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque existem os oportunistas, existem os novos entrantes, existem aí os odontólogos, existem os biomédicos, com todo respeito à galera. E existe algo que o Michael Shampoo falou no núcleo de gestão do Copa do ano passado, para quem esteve lá vai lembrar da frase. Diego estava lá sentado do Eu lado estava dele. lá sentado. Você lembra, Diego? Cuidar Lembro? das enfermeiras. É. Porque, veja, isso é mão de obra paga. Isso é mão de obra seletista, que já está pago lá as 8, 6 horas que elas estão dentro do Então, hospital. então, você me permite interromper para te contar só uma história que eu, nessa minha andança, lá no Conazens, eu escutei. Eu não vou dizer a cidade porque também não interessa. Estava conversando com uma secretária de saúde de uma cidade de 50 mil habitantes. E ela falou o seguinte: doutor Diego, eu tenho dois anestesistas lá no meu hospital para atender as coisas básicas, porque vocês sabem que os hospitais no Brasil, mais da metade tem menos de 100 leitos, né? Então, assim, ela falou assim: eu tenho um de 15 dias que vem de uma cidade, e vem o outro de 15 dias que fica lá, que vem da outra cidade. Um deles está começando com Alzheimer, e eu até agora não consegui ninguém. Grudei uma enfermeira do lado dele. Agora, doutor Diego, o que que eu faço na hora que o Alzheimer piorar e ele não puder? Quem vai fazer? Entendeu, gente? Entendeu onde é o buraco? Mas, o Diego, na minha opinião, eu acho que nós estamos tangenciando esse assunto para evitar entrar no núcleo dele. No quê? Qual Eu núcleo? acho, eu acho que nós estamos tangenciando esse assunto para evitar Nós não falar estamos, não, eu estou diretamente falando dele. isso direto, Mauro. É que eu não Bom, tenho. assim, eu não Isso aqui participei eu até passo, hoje de nenhuma eu já discussão. falei até dizer chega hoje. Eu Não, estou sim, falando Diego. Eu falo o todas seguinte, as aqui no âmbito gastos. do NPPA, eu tenho participado aqui da SBA, Copa, não sei o quê, a gente não teve nunca nenhuma discussão profunda sobre isso. E é uma preocupação real, porque é uma questão de mercado. O governo não se incomoda com. Ele quer atender número. Meu querido, a E gente aí tem. a gente está correndo Eu risco, acho uma é o injustiça, que eu porque falo muito das aulas, de transformar nesses em commodities. ô, Mauro, eu acho uma injustiça. Eu tenho falado dia todos Diego, eu não estou falando de você, Diego. Eu estou falando dos eventos que eu tenho participado. Eu, Mauro, eu não participei de nenhuma discussão, tá certo? Sobre esse tema específico. O risco tudo da bem, enfermagem. tudo Fala em bem. novos entrantes, mas fala em novos entrantes sobre odontologia, Mauro. entendeu? Mas Então, não se fala. Eu não vi, Mauro. Se Você alguém lembra, puder me só corrigir. dar uma parte. Você lembra da aula que o Falcão, nosso diretor de relacionamento internacional, relações internacional, falou lá na WFSA, que ele teve todas as informações. Sim, Ele falou no CEBIG sim, que nós somos, sim. talvez, na América Latina, talvez nós somos apartados, a América Latina é apartada do mundo nesse tema. E é uma Mas é questão. uma preocupação, Guider, que a gente tem que ver. É uma preocupação minha, Não, entendeu? O risco concordo. da enfermagem, o risco da enfermagem
fazer os procedimentos, passar a fazer anestesia, os procedimentos de baixa complexidade. Eles estão doidos para fazer isso, entendeu? Tem um bocado de gente que anda com um técnico de enfermagem a tiracola aqui no Rio de Janeiro, entendeu? E diz que é para ajudar a preparar a sala, não sei o quê. Isso abre o olho das pessoas, entendeu? Diego, não estou criticando você, não. Estou falando Não, que você eu não pode criticar, porque a gente fala isso o tempo todo. A gente, o mas eu não motivo estou. da Eu estou falando NPA que é eu não esse. participei. Eu, Mauro. E Mauro, é Mauro, uma a gente, preocupação grande. eu abri hoje a fala falando que todos, a gente conversou em todos os eventos que a gente falou. Todos, todos. Eu fui Eu a sei disso, todos. Diego. Eu sei. Mossoró, falei Mas eu sobre acho que isso, a gente tem que falei. expor mais isso. Hã? Eu acho que a gente tem que expor mais isso publicamente. Mas a gente está expondo. Você mesmo participou e a gente está mostrando a nossa especialidade no MesaCast. A gente está expondo, a gente está expondo isso. Eu, como presidente, quando eu volto a falar, não sou só eu. O Dr. Jedson estava lá agora discutindo o dia inteiro. Ele pegou o avião às 3 horas da manhã em Salvador e ainda não chegou, porque ele pegou de volta às 8 e deixou de ganhar o dinheiro dele. Então, respeito a ele, Mauro, eu vou te dizer, tá lá lutando no CFM. Com críticas, nós fizemos um vídeo e botamos três colegas no Conselho Federal de Medicina, doutor Não, Alexandre já Diego, está deixa lá. eu só esclarecer um negócio aqui. Eu não, nem de longe eu estou criticando, Diego. Eu sei, Nem Mauro, de você está longe eu dizendo estou que a gente não está criticando. falando, está se falando muito. Eu estou falando que se houver oportunidade, elas vão, a enfermagem vai entrar no nosso Isso setor. daí, eu sempre falei, eu tenho mais medo, eu tenho medo, tenho da enfermagem, mas acho que a enfermagem ela está menos preparada e ela está muito pior é o odontólogo. O odontólogo, ele pode prescrever, ele já está acostumado a prescrever. O Crefito saiu agora e hoje a discussão era essa. Quem controla os conselhos? Por que o Crefito lança que pode ficar fazendo prescrição? Por que a farmácia, o Conselho Federal de Farmácia, também lançou ano passado uma resolução disso? Então, mas veja que Matsumoto, desculpe aí, tem Vitor, tem não, Matsumoto. a discussão rapidamente, a discussão é super válida. Eu vou dar a palavra para o Matos, que eu acho que o Matos, mas assim, a discussão é super válida. Mas nós, como anestesistas, independente de qualquer coisa, nós temos uma coisa que poucas especialidades têm, ou quase nenhuma tem. Primeiro que é a cadeia de união. Veja, independente se tem cooperativismo, se tem grupo, anestesista tem uma cadeia de união. Nós somos especialistas que conversamos entre nós. Segundo, nós temos uma sociedade mãe que integra todas as outras regionais e fazem com que elas conversem. Nós somos grupos de médicos que muitos outros, além de grupos de médicos, nós somos empresas médicas. Veja, nós desenvolvemos um fomento, eu estou falando do ponto, olhando para o copo cheio. Nós desenvolvemos o fomento de uma forma plena dentro do centro cirúrgico. Então, veja, tudo isso engaja motivos e momentos para que os gestores e as operadoras não olhem para outras coisas. Mas mesmo assim as coisas acontecem. E é a dúvida do que o André trouxe. Poxa, o que fazer com aqueles novos entrantes e tudo mais? Talvez, André, na política da SBA, ela precisa talvez ter um pouco mais de complacência em determinadas coisas. Estou falando por mim, tá? No aspecto de formar alguém ou pessoas que de fato não tenham tanto engajamento nesse sentido, mas que façam parte do nosso mundo SBA. Né? Eu vou dar um exemplo do que acontece em São Paulo. Para quem conhece São Paulo, a zona leste de São Paulo ela é maior que muitos estados do Brasil, em termos de população. E vocês imaginam quantos hospitais existem na zona leste. E a zona leste hoje, todo hospital tem que ter um grupo de anestesia ou algum anestesista. E vários hospitais, claro que a gente não pode generalizar, porque existem CTs fantásticos na Zona Leste, mas existem N serviços na Zona Leste hoje que tem médicos se especializando em anestesia que não é nem MEC e nem tampouco SBA, que estão caindo no mercado, batendo no mercado, trabalhando no mercado, porque as operadoras estão pouco preocupadas com isso, salvo uma ou outra que está preocupada com o RQ. Então, veja
que para que isso amanhã ou depois se torne sustentável para uma enfermeira, é algo fácil. Então, novamente, eu volto à frase do Michael Champeau, que ele fala o seguinte, que a partir do instante que a sociedade americana abriu a possibilidade para que a enfermeira possa trabalhar, hoje eles são maiores do que os próprios médicos, eles têm autonomia maior do que o médico, isso é algo que não se retorna mais. Então, veja, além dessa preocupação, a gente tem que olhar para a medicina perioperatória. Então, veja, pessoal, o que tem de conversa para a gente poder, né? Marcos, por favor. Bom, pessoal, inicialmente queria agradecer ao Guinter pelo convite para fazer parte do NGTA, do Mauro também, do ano passado. E para mim foi um grande aprendizado esse NGTA, porque aqui em São Paulo a gente vive uma realidade, e eu particularmente, toda a minha carreira profissional foi aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E eu não tinha conhecimento da realidade de outros estados, que é muito diferente da nossa, e isso foi muito importante para abrir a minha cabeça também e fazer algumas reflexões que também eu pude aproveitar para aplicar hoje aqui em São Paulo e no meu serviço. Né? Eu estou no SMA há 18 anos e à frente da diretoria aí há 7 anos agora. E para mim está sendo um constante aprendizado com todos vocês do NGTA. Tá? Em relação ao que o Guinter falou, né, da turma do TQQ, hoje eu tenho uma opinião talvez um pouco diferente do que eu tinha um tempo atrás, que antes eu só criticava essa turma, né? Só criticava e reclamava por quê? Porque eles erravam com a minha escala e com a minha logística. E com o tempo eu fui tentando entender o racional desse povo, desse nicho de profissionais, e eu acho que a gente teve que estar tendo cada vez mais que se adaptar à realidade hoje do mercado do que a gente ficar reclamando. Se a gente só ficar reclamando, a gente vai definhar, vai virar um bando de velho reclamando, nosso grupo morre e a gente vai continuar reclamando. Se a gente não se adaptar à realidade atual. Então, a gente tem que se adaptar e é o que a gente tenta fazer hoje no nosso dia a dia, né? E apesar dessa nossa adaptação, o que me preocupa muito hoje no mercado aqui em São Paulo é a canibalização entre os grupos e entre os profissionais todos do nosso mercado. Porque, assim, se daqui a algum tempo vai ter mais anestesistas, então a gente vai piorar isso daí. Né? Se a gente não tiver essa nossa cadeia de união, que o Guinter tanto fala, aqui nesses grandes centros, a gente vai minguar, né? Porque vai ficar um aceitando condições piores de trabalho que o outro e também aceitando remuneração pior do que o outro, né? Aquele negócio de se um serviço está negociando com um hospital um determinado honorário, com um determinado plano de saúde, um honorário, e o outro vai lá e aceita abaixo, você acaba com a nossa especialidade. Isso aí, em longo prazo, a gente não vai mais para frente. Então, o NGTA está sendo fundamental para a gente entender e unir os profissionais, que ainda eu acredito que seja uma especialidade que tem ainda a maior união. Em relação ao SUS, eu concordo com o que o Diego trouxe em relação à nossa importância hoje, de longo prazo, em investirmos no SUS. Tá? Investirmos no SUS. Por quê? Porque um tempo atrás, aqui em São Paulo, achou-se que a salvação do SUS estava nos grupos privados de anestesia. Então, pô, esses caras vão ser a salvação do SUS. E foi muito pelo contrário. Isso daí foi na contramão do que se esperava e começou a faltar muito anestesista no SUS aí, de fato, quando caminhou-se nesse sentido que os anestesistas seriam os anestesistas dos grupos privados seriam a salvação. Por quê? Porque eu acho que no SUS, o profissional que está lá, ele busca é um profissional que busca tem umas características um pouco particulares em relação a isso daí, principalmente plano de carreira, plano de remuneração. O cara que está ligado à universidade, ele procura outras posições, procura fazer pesquisa, tem outros ideais além do financeiro, como num grupo privado. Então, tem que se investir mais no que já tem dentro do SUS, com profissionais que serão dedicados ao SUS. A salvação do SUS não está no grupo privado. Esses profissionais vão continuar no privado. Eles vão continuar se matando pelo nicho privado, né? Então, eu acho que seria em relação a isso daí.
Aqui em São Paulo, uma coisa que foi muito importante a gente ter foi membros da nossa regional dentro do CREMESP. Hoje, membros da nossa regional, a gente conseguiu fazer um lobby, conseguiu fazer uma articulação, que muitos dos nossos membros atuais da diretoria da SAESP, ou ex-diretores da SAESP, estão dentro da Câmara Técnica do CREMESP, fazendo com que a gente tenha uma boa representatividade dos nossos interesses dentro do CREMESP, principalmente em relação tanto a condições de trabalho, a também exigência de RQE, pelo menos, para trabalhar como um especialista. Temos hoje estudando tratamento de dependência de profissionais, como lidar com profissionais no fim de carreira, aqueles que já estão demenciados, como o Mauro falou, né? Sobre esse profissional que está no fim de carreira, como articular com esse profissional, como conduzir isso aí. Então, está sendo muito importante essa nossa parceria com o CREMESP e também o nosso fortalecimento entre todos aqui em São Paulo, para justamente a gente não se canibalizar e não fazer com que a nossa especialidade vá cada vez minguando. Obrigado. Muito bom, Matos. Quem que tá na ordem aí, Maurão? O João ou o Vitor? É o Vitor ou é o João? É o Vitor. Fala, Primeiro, Vitor. Vitor. Fala, Então, Vitor. Vitor, depois o João Leonardo, depois a gente vai encerrar, porque 10 horas é o horário que O o Jeff Guedes vai te dar uma bronca. Você vai ver. depois ele Tudo bem, não. tudo bem, gente. Boa noite. Noite, Vitão. Obrigado pelo em participar da discussão. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar aqui da discussão do NGTA, né? Na fala eu fui anotando várias colocações que vocês deram durante a discussão. Eu acho que a fala do Márcio Matsumoto, por coincidência, tocou vários pontos que eu achei relevantes. Assim, eu sou de uma realidade de transição, né? O Márcio, né, conhece bem a minha história de transição, porque a primeira equipe que eu trabalhei em São Paulo e ainda atuo é SMA. Mas eu sou brasiliense, minha formação foi em Brasília, minha professora foi a doutora Kátia Gouveia, e a realidade de Brasília é cooperativismo e SUS. O SUS em Brasília é sustentado pelos vínculos públicos, basicamente. Está tendo uma fase de transição. E o serviço privado pela cooperativa. Então, o que eu vejo em relação à diferença da atuação das cooperativas ao livre mercado que gera esse canibalismo que o Márcio falou? Né? Às vezes vem um grupo de anestesia aqui em São Paulo que dentro de um leilão é um cirurgião, não é nem um profissional anestesista que coloca um preço baixo e depois vai atrás de profissionais anestesistas para alocar naquele lugar. Né? Dentro da cooperativa, existe um poder maior de negociação com as operadoras verticalizadas e por esses serviços canibalistas, porque existe uma conversa maior entre os grupos. Aqui em São Paulo, como há um livre mercado, existe essa possibilidade maior de, às vezes, nem um profissional anestesista canibalizar ali o mercado e desvalorizar a nossa hora de trabalho, né? Eu acho que o NGTA é um grupo que tem a possibilidade de estudar individualmente os locais, ver o que naquele local atua de forma sustentável. Por exemplo, aqui em São Paulo, o centro de São Paulo, os grandes grupos como a SMA, o GAP, Itacaoca, CMA, eles sustentam grande parte do serviço de uma forma ok, passam pelas suas dificuldades, mas pela sua forma ok. Mas no SUS aqui não há um meio sustentável em que em Brasília já há. E profissionais que querem atuar no serviço estatutário ou no serviço CLT, lá em Brasília tem o Hospital Sara, são pessoas que atuam exclusivamente no Hospital Sara, recebem têm o vínculo CLT e atendem bem, se sentem valorizados com aquele trabalho. Tem outro ponto também, que é o número de profissionais que vão ser lançados no mercado, né, que entrou na discussão. Eu acho que isso é um caminho sem volta. O número de estudantes não tem mais o que ser feito, é um caminho sem volta. As faculdades vão formar os estudantes e isso vai ser alocado no mercado. Aí vem a questão de quantos vão fazer anestesia, de como vai ser aferida a qualidade desse anestesista.
Claro que a SBA ela quer uma qualidade assistencial e acadêmica né, de ponta, dentro de fatores acadêmicos, fatores de atuação, regulamentação. Mas o que os serviços querem é qualidade percebida. Uma rede verticalizada, ela talvez não tenha interesse em saber qualidade técnica daquele anestesista, mas sim como o seu cliente percebe a atuação desse anestesista, que é o conceito comercial de qualidade percebida, né? E é o profissional, né? É muito mais vantajoso, acho que o Ginter colocou, acho que o Summer colocou, para a Rap Vida, é muito mais vantajoso ela criar o profissional dela e colocar o profissional dela trabalhando lá. Porque ele vai atuar conforme a métrica de qualidade da Rap Vida e pronto. Você entende? Então, aferir qualidade nesse cenário é muito complexo porque vai depender de quem está aferindo a qualidade desse profissional. E assim, só complementando em relação à distribuição, não é que eu idealizei isso porque recentemente eu tirei uma dupla cidadania e a sociedade de anestesia está criando um vínculo com a sociedade europeia de anestesia. Eu acho que no momento que o Brasil ele equilibra os serviços de anestesia em todo o Brasil se tornam, vamos dizer, equilibrados, a distribuição dos profissionais estão equitativas, aqueles outros profissionais que vão ser formados não vão ter pontos de trabalho. E muitos vão querer optar por sair do Brasil. E eu acho que, a longo prazo, inclusive, a SBA deveria estudar métricas de como o anestesista brasileiro conseguirá migrar do Brasil e atuar na Europa, Emirados Árabes, Estados Unidos, de uma forma equitativa. Né? A nossa residência tem 3 anos. E esses 3 anos é a residência mais curta de anestesia acho que das Américas, da Europa. Não existe um país que a residência é 3 anos. Então, o profissional que migra, ele vai ter que fazer mais um ano de residência, vai ter que complementar a sua atuação, e a SBA deveria começar a pensar nesse profissional que vai se formar não daqui 10 anos, mas que provavelmente vai se formar daqui 15 anos, onde a distribuição do mercado já vai ter sido solucionada, entende? Essa é a minha visão de alguém que migrou, né? Eu escolhi São Paulo para viver por questões, claro, de afinidade com São Paulo, né? Eu tenho uma afinidade acadêmica e as universidades de São Paulo sempre, né, é convidativa aquelas pessoas que têm uma afinidade acadêmica. E, claro, pela SMA, que é uma equipe que eu tenho uma identidade muito grande e gosto de trabalhar, né? Mas eu queria, né, colocar essas... Ah, sim, sobre os profissionais que invadem a nossa área. Os profissionais invadiram a área do anestesista nos Estados Unidos porque não tinha anestesista. E assim vai ser no Brasil. Se não houver uma distribuição dos anestesistas, o enfermeiro vai começar a fazer a sedação da endoscopia, eles vão colocar no técnico na clínica de oftalmologia, e aí próprio governo vai alegar uma insustentabilidade do mercado e vai regulamentar os outros profissionais a atuarem como anestesistas, né? Mas isso envolve um estudo do mercado e, claro, uma união da sociedade brasileira como um todo e um estudo individual do que está faltando em cada lugar e que tipo de gestão de trabalho de anestesia seria melhor naquele lugar. Uma cooperativa, aqui em São Paulo tá ficando insustentável esse canibalismo. Será que não está no momento das lideranças privadas conversarem a respeito dessa sustentabilidade? Né? Essa é a minha visão. Sim. Muito bom, Vitor. Muito bom mesmo. E aí, Maurão? Agora eu, João. Vai lá, João. Vai ser rápido, Mauro, aqui, até para você encerrar às 10 horas, tá? Aqui no Ceará a gente passa por um processo de cooperativismo forte já, né? Já vem desde os anos 80, então assim, hoje a gente tem realmente uma cooperativa consolidada, praticamente única no mercado a cooperativa feita de CPFs, tá? Diferentemente de Brasília, as nossas aqui são cooperativa, a cooperativa é de CPF, não de CNPJ. Isso é uma diferença daqui para Brasília, que também é cooperativismo.
E aí, 50% do nosso faturamento vem do SUS, né? Então, a gente tem um estreitamento muito grande com o SUS. Quem não é CLT ou concursado, né, é via cooperativa. Todos os contratos do SUS aqui, Estado, Prefeitura, é via cooperativa também, tá? E em relação à formação, que foi o que eu falei no primeiro, é o que tem me preocupado, porque assim, vão querer abrir residências de anestesias em vários hospitais. Isso no Brasil deve estar acontecendo isso também em outros estados. Já abriram em um hospital aqui a revelia da sociedade, quer dizer, a gente conversou, explicou, sentamos com a secretaria e mesmo assim eles abriram uma residência via MEC. E isso me preocupa porque possa ser que eles queiram abrir em outros hospitais e às vezes até hospitais que não vão ter estrutura, como eles estão fazendo com várias outras especialidades. Tem hospital aqui no Ceará que tem 10 cirurgias por semana, eles abriram 4 vagas de cirurgia geral, né? Então, hospital que não tem obstetra de formação com RQE e que tem 4 vagas de obstetrícia. Então, isso é muito preocupante, né? E com anestesia, eles vão querer fazer a mesma coisa, ainda não fizeram, porque, assim, por sorte e pela história, a nossa sociedade ainda é muito forte, né? E aí eles ainda estão segurando um pouquinho, porque vai expor muito essa fragilidade deles. Mas é algo que vai, assim, a gente vai ter que discutir novamente isso. Então, assim, só parabenizando e agradecendo a oportunidade que a gente está tendo de reunir pessoas tão capacitadas e que pensam realmente na anestesia brasileira, né? André, vamos passar para o André e depois acho que a gente pode fazer o fechamento, gente. André, por Sim, favor. pessoal, boa noite. Eu não imaginava que a SBA tivesse esse grau de atuação tão proativa. Parabéns, doutor Diego. Não imaginava, não. No concorrer do senhor, eu até já esperava, mas eu não imaginava que fosse nessa dimensão, né? É, com relação à atuação de outros profissionais na nossa área, isso é realmente uma coisa temerária. Eu acho que é questão de ocupação de espaço mesmo. Na época da aprovação da lei do ato médico, eu lembro que o doutor Roberto Dávila, que presidia o federal, ele reuniu o pessoal de todas as regionais, dos conselhos regionais, e o pessoal tentou fazer lobby lá com seus deputados federais, os senadores. Eu tive em Brasília, próximo da época da aprovação, quando a lei tramitou na CAS, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. E a lei saiu redondinha, até que a Dilma vetou talvez 40% ou 45% dos artigos dessa lei. E o Congresso não teve interesse em derrubar esse veto. Mas, enfim, eu não vejo assim como legalmente outras profissões hoje consigam realizar medicina. Mas isso é uma questão temporária. Isso não tem dúvida, é questão de ocupação de espaço, né? Como o doutor Inter falou que em São Paulo, outros médicos, né, que não têm título de especialista ou residência, que não têm alguma titulação, realiza anestesia, pela nossa lei, pela lei brasileira, qualquer médico faz qualquer ato médico, né? Isso não se discute. Mas eu acho que a gente lutar pela, pela validação do ato anestesiológico ser realizado por especialista. Acho que a primeira especialidade que lutou por isso de uma forma mais significativa foi o pessoal da cirurgia plástica, né? E conseguiram isso de uma forma muito, muito bem definida, né? Cabe a nós também fazermos isso. E ainda falando dessa posição de lobby, de formação de opinião, de defesa de interesse, principalmente em legislativo, eu acho que passa muito pelo pessoal do DF, né, que está muito perto lá, que as coisas acontecem muito em Brasília, né? E eu acho fundamental a participação do pessoal lá. Mas parabéns, doutor Diego. Parabéns mesmo, viu? Fico muito feliz. Parabéns. Muito obrigado, viu, André? Bom, realmente tem tido. Bom, está na hora de encerrar, mas realmente eu estou fazendo esse discurso e podem ter certeza que a SBA, e falo no meu nome, falo no nome do doutor Jedson, doutora Kátia, que tem estado muito presente, que está em Brasília, né? A gente está atuando bastante, bastante. Só esse ano eu acho que eu fui umas 5 ou 6 vezes a Brasília. Pablo Detone do Conselho Fiscal sabe disso. Pego o avião às 7 horas da manhã,
no Galeão e volto às 9 horas da noite. Jaep, Jorba, é, Mossoró, Jaerne, Jossubra, todas a gente fala em discurso, fala politicamente com cada presidente regional. Tive no Ceará agora, no Congresso Cearense, falei. Então, assim, está sendo sim discutido. Está se falando e o NGTA discute isso. Agora, discute invasão. Hoje o doutor Jedson passou o dia inteiro se discutindo isso lá dentro do CFM. Eu, na terça-feira que vem, pego um avião às 2 da tarde no Rio de Janeiro, vou para a posse do CFM e volto de madrugada para fazer o MesaCast dentro da SBA. Então, também cobrando dos 3 colegas do CFM que tomem, que olhem para a anestesia. Então, está sendo discutido. Agora, tem que se discutir localmente, como o Vitor falou. Tem que se discutir, porque cada lugar é um lugar. Cada local é um local. O João falou isso também. E assim, a SBA, como a sociedade mãe, como o Guinter gosta de falar, né? E eu acho muito legal isso, acho muito bonito, viu, Guinter? É, ela tenta fazer esse amálgama com todos. Agora, as regionais é que devem fazer. Eu, por acaso, tive oportunidade de falar com deputados aqui do Rio de Janeiro, mas eu acho que a SAEG deve fazer isso, viu, Mauro? E discutir, como todas as regionais estão fazendo. Tá bom, gente? Terminar aí, Inter. Rapidinho, só. Bom, pessoal, novamente obrigado. E o que a gente quer aqui é, novamente, plantar uma semente de união entre SBA, todas as regionais, transmitir o que a gente vem fazendo. E, assim, interessante que gestão, ela está sempre atualizada, as coisas mudam. A cada dia, a cada semana, as coisas mudam. É dizer que todo esse trabalho que foi constituído ao longo desses anos, todos eles estão na Academia SBA. Essa nossa conversa, ela está sendo gravada, ela vai para o YouTube a partir dessa semana. Todos os nossos últimos webinars de 2024 estão no YouTube, então é importante que a gente fomente essa informação para vocês. Eu quero dizer que a nossa participação nas jornadas está sendo cada vez mais recebida pelas regionais e a gente espera que, num prazo curto, estejamos de pé à ordem sempre dentro das regionais, dentro das jornadas. Tivemos agora, na última jornada do Sul, recebido lá pelo Ricardo. Aliás, parabéns pelo Ricardo, para o Ricardo, como constituiu lá o JASBA. Lembrar que agora no CBA nós teremos aí uma mesa do NGTA, tá? Hoje, inclusive, a gente está discutindo isso, Ellen lá com o pessoal do científico, né? Hoje fechamos a mesa NGTA no núcleo de gestão do Copa 2025. Uma coisa que eu quero lembrar também, importante, no dia 26/10, nós teremos um fórum Profissão Anestesia pela SAESP, é o terceiro fórum, no sábado de manhã, gratuito, no YouTube. E a gente está convidando inúmeros players aí de pessoas que não sejam apenas anestesistas, mas que estão super em contato com o cenário médico, e a gente vai falar de muita coisa. Lembrar que o que o Matsumoto colocou sobre o CREMESP, hoje tem hoje a gente está com uma parceria tamanha com o CREMESP a ponto de droga, de tudo, de toda a parte de serviço, droga adição, o aspecto de defesa e tudo mais, CREMESP, APM, que hoje representa aí as especialidades médicas. Recentemente eu tive no interior de São Paulo, a gente discutiu 2 dias sem parar sobre esses assuntos. Então, assim, e levando, né, o nome do NGTA assim, sempre à frente disso. Então, eu só agradeço, tá? Maurão, encerra aí, porque o Jefferson vai pegar a gente, já passando quase 10 minutos. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Gente, essas discussões são sempre muito ricas e, assim, eu espero contar com a presença de vocês nas próximas reuniões, porque vocês também são pessoas assim, muito especiais dentro da sociedade, da sociedade brasileira, e mais especiais ainda dentro desse objetivo de capilarização das regionais. Então, assim, obrigado.
Obrigado pela participação, pelas opiniões. E acho que eu posso falar que todos devem se sentir membros honorários do NGTA, entendeu? Porque vocês são importantes para trazer realidades para a gente, tá? Então, antes que o doutor Jedson brigue com a gente, vamos encerrar e até o próximo webinar, né? Obrigado, Guita. Obrigado, Diego. Tchau, um Pessoal, obrigado. abraço, gente. Obrigado, Ellen. Ellen Parabéns, sempre parabéns, motivo pessoal. para... Tchau, Parabéns, gente. Boa Diego. noite. Parabéns. Tchau. Boa noite. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.